emocionalmente para conseguir grandes resultados na sua vida. Programa Jornadas com Cristina Long. Boa noite, pessoal. Eu sou Cristina Long mais uma vez com vocês aqui na Rádio Mundial. Gente, hoje eu vim falar sobre rejeição. Rejeição é aquilo que quando a pessoa sente, ela afasta muitas possibilidades. E é o seguinte, uma pessoa que se rejeitou ou foi rejeitado, ela fica fraca. E uma pessoa que é fraca não consegue ser, não consegue fazer, não consegue ir adiante. Então vamos entender o seguinte, quando a pessoa passa por algo que a rejeitou, ou uma situação, ou alguém, ou ela mesma se rejeitou porque ela acabou se excluindo, porque ela acabou entendendo de alguma forma equivocada que ela não tem valor, essa rejeição cria um sentimento muito poderoso, só que é um poder negativo. E aí o que acontece? A pessoa não consegue ir além. Então as pessoas que se rejeitaram ou que foram rejeitadas, elas não têm essa força interior para ir além. Então você precisa necessariamente aprender a ficar imune às rejeições. Pessoas que conseguem essa emancipação emocional, que ficam imunes às rejeições, elas são fortes, de verdade, né? O forte positivo, onde a pessoa realmente consegue ir além. Então, entenda, a pessoa que não consegue ter essa imunidade emocional, essa emancipação emocional, ela fica presa ao que o outro acha, ao que o outro quer, aquilo que o outro pensa. Aí, isso é a típica pessoa insegura, né? Cria-se toda a insegurança. E pessoas inseguras, elas ficam o tempo todo esperando serem aprovadas. Elas ficam esperando ter permissão no outro, do outro, para que elas sejam alguém na vida. Então, você precisa realmente sair dessa rejeição que você sente dentro de você, a respeito de ser você, e ir realmente para a sua felicidade, para aquilo que vai realmente trazer muito sucesso para você em todos os sentidos. Então, olha só, as pessoas inseguras, elas têm medo, muito medo. Medo justamente de ser. Medo do que o outro pensa, medo do que o outro está pensando, medo do que o outro está observando sobre elas. E essas pessoas inseguras, elas não conseguem se colocar na vida. Talvez este seja o seu caso, porque quando a pessoa tem essa fraqueza emocional, essa insegurança, a pessoa não consegue realmente ser, a pessoa não consegue se colocar, a pessoa não consegue se expressar, a pessoa não consegue ir além, ela fica bloqueada, ela vai só até um determinado ponto e para. Então, nós precisamos entender o seguinte, que para sair disso, né, para você sair dessa autorrejeição, desse sentimento que você tem de não ser uma pessoa importante, de não ser uma pessoa especial, de achar que é incapaz, para sair desse sentimento, que inclusive traz muitos medos e muitas frustrações, você precisa fazer, sabe o quê? Você precisa se soltar da ideia de que o outro tem esse poder sobre você. Isso significa desistir de querer a aprovação do outro. Quando a gente quer a aprovação do outro, gente, a gente fica esperando que o outro nos dê o aval para sermos, para irmos além, para seguirmos adiante na nossa vida. E a gente tem que entender que não precisa ser assim, não deve ser assim. Por exemplo, uma criança, um adulto ou até um adolescente, enfim, que sofre bullying. O que é o bullying? Né? É aquela sensação de rejeição, eu não pertenço, estão me excluindo e além de me excluir, estão dando risada de quem eu sou, estão dando risada de algo que é meu, que está dentro. A pessoa que passa por isso, essa rejeição que ela sente, ela é tão grande que o que a pessoa passa a fazer? A pessoa passa a se encolher, a pessoa passa a se afastar, a pessoa passa a não querer mais participar. Então, quando a pessoa, ela teve uma sensação, por exemplo, causado por um bullying ou por uma rejeição de alguém, o que acontece? A pessoa começa realmente a se afastar, a se encolher, principalmente dela mesma. A pessoa muitas vezes chega ao ponto de não tentar nunca mais escolher nada para si mesma, ela
passa a aceitar tudo, por quê? Porque ela acabou concluindo de forma errada que assim é melhor, assim ela vai sofrer menos. E, gente, a gente precisa realmente ir além. A gente precisa ter emancipação emocional. O que é emancipação emocional, né? É imunidade. Imunidade contra tudo que vem do outro. Imunidade contra o olhar do outro, contra as opiniões, imunidade em relação ao que os outros acham. Porque cada pessoa neste mundo vai sempre achar algo. E esse algo é diferente, porque depende de como ela observa o mundo, depende de como essa pessoa que diz algo para você, que parâmetros ela tem, depende do certo e errado que ela interpretou, né? Depende das referências que ela teve. Então, para pensar, as referências que você teve na sua vida, elas te dão uma base. E essa base faz você acreditar que certas coisas devem ser de uma determinada maneira e outras coisas não. Então, esse é o eu que você criou observando o certo e o errado. Agora, o certo e errado, gente, não existe, uma questão de ponto de vista. O que é certo para uma cultura não é certo para outra, o que é certo para uma pessoa não é para outro. Há algumas pessoas que acreditam que certas coisas têm que ser de uma determinada forma. Se você realmente observar essas pessoas, você vai ver que elas só conseguiram ir até aquele ensinamento, aquele entendimento. Ela não se abriu ainda. Muitas vezes a pessoa não se abre para algo novo, alguma forma diferente de olhar para a situação, porque ela nem aprendeu a fazer isso, ou ela realmente está acreditando que tem que ser daquela forma. Mas o X da questão é entender que essa referência que a pessoa tem é uma referência dela. Então, para que você seja seguro, para que você crie dentro de você essa imunidade emocional, né, para que você deixe as fraquezas de lado, deixe as rejeições de lado, você precisa necessariamente entender isso. Porque se você não entender isso, você não vai se soltar, você vai sempre ficar esperando que as pessoas te aprovem, desculpa. E aí você fica sempre nessa espera, e aí você fica esperando que o outro olhe para você, cuide de você, ajude você, incentive você, dê as mãos para você, vá com você aonde você quer. Não funciona desse jeito. A gente tem que entender realmente que todas as pessoas que se sentem rejeitadas, elas se sentem inseguras e essa insegurança prende a pessoa. Então, olha, é importantíssimo que você se solte dessas ideias, se solte desses valores errados. E uma pessoa que ela ficou insegura, ela ficou insegura. Por que uma pessoa fica insegura? Porque ela passa por situações que as deixam insegura, né? Que a deixa insegura, na verdade. A pessoa, por exemplo, ela tem uma situação um dia e essa situação mostrou para ela algo que não foi bom, ela sentiu algo ruim daquela situação. A partir daquele momento, a pessoa evita algo diferente. Desculpa, a partir daquela situação, a pessoa evita novamente que aquilo aconteça, então ela se encolhe. Então, gente, vamos entender uma coisa. Para que você consiga coisas interessantes na sua vida, consiga ir muito mais além, você precisa ter a sensação dentro de você, né, que isso eu chamo de imunidade emocional, de imunidade exata, né, que é a imunidade onde você realmente está no seu lugar e não importa o que o outro queira que você seja, você se sente absolutamente no seu lugar. Para que você tenha essa imunidade, você precisa se soltar das circunstâncias que fizeram você passar e sentir né, nas situações que você viveu ali, passar e se sentir dessa forma que você passou a se sentir. Ou seja, para que você tenha segurança, você vai precisar desmantelar dentro de você as sensações que você tem em relação às coisas que te aconteceram. São as memórias emocionais. Nós estamos ligados a tudo que nos aconteceu. E essas memórias emocionais, essas lembranças, essas sensações, elas fazem você se encolher, elas fazem você se sentir inferior, elas fazem você sentir que você não pode. E aí, quando uma pessoa se sente dessa forma, ela fica presa. Então, a gente entende o seguinte, que ir adiante significa se soltar da ideia de que o outro tem que me aprovar. Ir adiante significa necessariamente, sim, romper essa barreira da rejeição e ir além.
E pode ter certeza, gente, pessoas autênticas, elas têm os próprios valores, pessoas autênticas, elas não ficam esperando serem aprovadas, pessoas autênticas, elas vão além e são as pessoas que conseguem. Pessoas bem-sucedidas são aquelas que conseguem os resultados que elas desejam, independente se o outro quer ou não aquele resultado, se as outras pessoas aprovam ou não aquilo que você quer. Então, como a gente cria isso, né? Eu faço isso da seguinte forma: eu trabalho na mente das pessoas, dentro da mente das pessoas, para que elas se soltem dos medos. Eu faço isso através do meu método, o método Long, que trabalha com a epigenética, a programação neurolinguística, a física quântica, a hipnose. Então, eu criei um método que usa todas essas ferramentas, onde a pessoa, ela solta a sensação que aconteceu um dia com ela. Então, por exemplo, a pessoa passou por uma situação que não foi boa, eu solto a pessoa daquela situação através desse método, e aí a pessoa passa a não se conectar mais com aquela dor, com aquela sensação de desempoderamento, com aquela sensação de insegurança. E aí a pessoa fica neutra. Neutra, a pessoa consegue experienciar novas coisas, ela se coloca novamente no mundo. Então, é um processo interessantíssimo de transformação. Gente, eu vou deixar o nosso WhatsApp. Eu sou Cristina Long, estou aqui ao vivo na Rádio Mundial e eu me especializei nisso. Estou há 23 anos trabalhando com pessoas e tenho muito orgulho desses resultados, porque realmente as pessoas, elas passam a ser elas. O meu objetivo maior é que você consiga ser você, que você saia dessas auto-rejeições, ou das rejeições que colocaram em cima de você, e você realmente chegue onde você precisa na sua vida. Então, gente, anotem aí, 0 operadora 11 9 44 13 10 10, 9 44 13 10 10. A gente faz esse processo em grupo, e é muito interessante nesse processo em grupo. Você pode também, que se você quiser fazer de forma individual, fala lá com o Michel que ele vai te explicar. E nesse processo em grupo, gente, é tão interessante porque as pessoas têm me dito assim: nossa, eu não imaginei que a pessoa tinha o mesmo problema que eu, que essa sensação que eu sinto de rejeição, de fraqueza, de encolhimento, de medo, é tão parecido com o meu colega do lado. E aí, nós vamos ali fazer naquele dia, nesse workshop, nessa dinâmica que eu faço com você, com as pessoas, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai te desconectar. Eu faço isso através do meu método, que é um exercício que nós fazemos ao final para te desconectar. E você precisa entender qual é a direção que você precisa ir na sua vida. Você precisa entender qual o próximo passo que você precisa dar na sua vida. Isso é importantíssimo para que você vá além. Gente, meu site é cristinalong.com.br. O Long se escreve L-O-N-G-H-I. Olha lá no site, tem as informações sobre os grupos. O meu grupo chama-se Quebra de Paradigmas, porque é um paradigma você acreditar, né? É um grande paradigma, é uma grande crença sua você acreditar que você não vai conseguir. E eu vejo muitas pessoas realmente não acreditando. Eu tratei uma moça recentemente que ela estava na tal da teimosia interna, porque ela tinha certeza absoluta que não ia funcionar. E todo o argumento dela que ela trazia nos grupos era o mesmo, né? Não, mas você não conhece minha vida. Não, mas é muito difícil. É problema com o pai, problema com a mãe. E aí ela tinha questão financeira no meio. E foi tão interessante. Nós fizemos o exercício num dia, ela voltou na outra vez. E ela falou assim: nossa, eu já consigo ficar em silêncio em relação a esses diálogos internos, porque ela não deixava nem os outros falar, ela já contestava. Agora ela tá em silêncio emocional, ela está aberta ao novo, ela já tá se vendo diferente. E é assim que acontece, a pessoa vai se soltando dessas amarras e consegue realmente ir muito, 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 muito mais além. Então, gente, é importantíssimo que você entenda isso, se solte dos vínculos emocionais que você tem com o passado. Se você não se soltar das dores, das sensações, das frustrações,
Todas as vezes que você tentar ir além, que tentar ir adiante, você vai estar preso, porque você fica com esse receio, com essa sensação de que não vai dar certo. E essas sensações são as sensações que eu corto. São essas ideias emocionais, essas sensações, esses sentimentos que eu faço realmente mudar na sua cabeça para que você consiga se abrir para o novo, ir para a sua vida, e é um processo interessantíssimo de transformação. Convido você a vir fazer parte. Nós fazemos esses grupos às quintas à noite e aos sábados à tarde. Então, gente, anotem aí, 0 operadora 11 9 44 13 10 10, 9 44 13 10 10. Se você preferir fazer de forma individual, você pode fazer também, é só combinar lá com o Michel. E o meu site é cristinalong.com.br. Aliás, gente, lá no meu espaço Jornadas, que fica pertinho do metrô Eucaliptus, dia 24, nós temos uma palestra gratuita sobre Eneagrama. É uma palestra-terapia com o Michel, e ele vai já fazer uns exercícios ali com vocês, é muito bacana. Então, se inscreve lá, não paga nada, fala lá nesse meu telefone, 944 13 10 10, 944 13 10 10. Gente, quando uma pessoa, ela sente que ela não tem permissão, ela fica esperando que as pessoas aprovem ela para que ela vá para a vida. E uma pessoa que não tem essa força para ir para a vida sozinha é uma pessoa que está se rejeitando. E a pessoa que está se rejeitando, por trás disso, tem medo de ser. Porque um dia ela tentou ser, um dia ela tentou se colocar, um dia essa pessoa provavelmente tentou fazer algo e foi esculachado, foi massacrado, foi deixado de lado, teve bullying em cima, enfim, a pessoa encolheu. Então, quando a pessoa se encolhe, ela tem medo de dizer não. Ela se rejeita tanto que ela não consegue reagir à opinião do outro. Tudo isso faz com que a pessoa não consiga ser imune emocionalmente. Quando a pessoa não consegue ser imune emocionalmente, ela não tem essa emancipação emocional, o que acontece? Ela fica sempre esperando o outro, a ajuda do outro, e ela nunca tem a própria opinião. É a pessoa que está sempre presa à opinião do outro, é a pessoa que sempre deixa os outros escolherem por ela, é a pessoa que deixa sempre o outro na frente. Então, é importante que você entenda isso. Você precisa ter imunidade emocional para ir além na sua vida. Ter imunidade emocional significa não se auto-rejeitar e nem rejeitar nenhuma ideia a respeito de você. Precisa sim ter a sensação de que você é merecedor, de que você pode, de que você realmente pode se colocar no caminho, e como qualquer outra pessoa que se transformou e que cresceu muito na vida, ela chegou lá. Você também pode. Então, gente, anotem aí. 0 operadora 11, para você participar, hein? 9 44 13 10 10. 9 44 13 10 10. Você vai entender o seguinte, que participar da sua própria vida significa trazer esse valor de quem você é para a sua vida. A pessoa que consegue fazer isso, ela tem resultados de verdade. É uma pessoa que consegue ir além. É uma pessoa que consegue realmente se desapegar do que os outros pensam. A pessoa se desapega da opinião do outro. A pessoa se desapega da sensação que é gerada através do outro. Você precisa se desapegar justamente dessas sensações para poder ir além na sua vida. Quando nós estamos apegados, a gente tem uma ideia dentro da gente que tem a ver com uma expectativa. Então, quando a gente fica esperando, nós temos essa expectativa, a gente com certeza vai se decepcionar. Por quê? Porque o outro ele vai fazer o que ele quer, não o que nós queremos. Então, eu vejo muitas pessoas que se deixam por último. Será que esse é a sua questão, o seu problema? Você se deixa por último, você deixa os outros escolherem, você faz coisas que você não queria, porque você, na verdade, não sabe se colocar, ou você acredita que se você se colocar, vão te excluir. Você deixa de dar a sua verdadeira opinião, e você acaba sempre dando a opinião que o outro quer ouvir. O que acontece com uma pessoa assim? É uma pessoa que se rejeitou. É uma pessoa que emocionalmente não acredita em si mesma. É uma pessoa que está presa à ideia de que se eu for realmente quem eu sou, vão me excluir. Então, quando eu tiro ali no meu método, né, o método Long, essas sensações ali
terapias, nós fazemos esses workshops em grupo, então é um tipo de terapia onde as pessoas voltam e elas falam assim, caramba, né? Eu me sinto diferente porque eu estou solta, eu estou me sentindo realizada, eu estou me sentindo conectada. Por quê? Porque a pessoa já não está mais presa à ideia da rejeição. Então é isso que eu corto e é isso que vai fazer a sua vida mudar de vez. E você vai aprender muito sobre você. Então, gente, anotem aí, 0 operadora 11 9 44 13 10 10 9 44 13 10 10. Eu sou Cristina Long, lá no meu site cristinalong.com.br. Tem todas as informações sobre as nossas oficinas, tem essas informações sobre essa terapia, que é um workshop, é uma terapia em grupo, e a gente vai olhar para a sua vida, você vai criar imunidade emocional. Se você tiver imunidade emocional, você vai ter liberdade. E quando a pessoa ela se sente livre, ela não está mais à mercê de nada e nem de ninguém, ela consegue ir além. Quando a pessoa não está com essa imunidade emocional, ela não consegue ir além, porque ela não se sente livre, ela se sente conectada aos outros. Ela se sente presa ao que o outro pensa. Não, nós temos que sim sermos nós. Aliás, uma pessoa, quando ela se desliga muito dela, ela começa a ficar doente, o corpo começa a deteriorar. Eu vejo pessoas que se largaram, elas se colocaram por último nas vidas delas. Por quê? Porque elas não tiveram coragem de se colocar, porque elas se rejeitam. Então, para de se rejeitar. Entenda que se você se rejeitou, é porque um dia alguém te rejeitou. E se alguém um dia te rejeitou, você só precisa entender que aquela pessoa, ela falou aquilo, fez aquilo, seja lá o que for, porque ela estava ali na altura emocional dela. Nós precisamos entender esses níveis emocionais para entender como se conectar com o outro. Porque eu não tenho que esperar muito de uma pessoa que é curta emocionalmente. Eu tenho que entender que aquela pessoa é curta. Gente, se eu sei que uma pessoa é mal educada, eu não tenho que esperar uma boa educação dessa pessoa. Eu tenho que esperar má educação. Porque se eu esperar o contrário disso, eu vou me decepcionar. Eu vou me frustrar, eu vou me indignar. Eu preciso entender que depende muito da altura emocional aquilo que a pessoa traz pra gente. Então, se a pessoa é curta emocionalmente, ela vai ter atitudes curtas. A tendência é ela falar besteira. Já ia falar uma besteira aqui na rádio. A tendência é a pessoa falar coisas desconexas, coisas erradas. Eu preciso saber disso para que eu fique imune a isso. Então, imunidade emocional envolve muita coisa, envolve inteligência emocional. Eu sou especialista em inteligência emocional, inclusive isso eu ensino muito lá as pessoas nos grupos. E quando a pessoa cria inteligência emocional, dentro dela, ela tem as sacadas de como lidar com o outro. Gente, o mundo se abre, as situações ficam mais fáceis, ela consegue dominar as situações, porque ela entendeu como que ela tem que proceder dependendo ali de cada caso, de cada situação. Ela sai daquela sintonia errada e vai para a sintonia certa. Então, eu convido você a vir fazer parte dos nossos grupos, do meu grupo lá de terapia, onde você realmente vai fazer uma grande revolução na sua vida. Gente, eu tenho pessoas todos os dias que chegam lá e falam, Cris, você revolucionou a minha vida, ou a vida do meu filho, ou a vida de tal pessoa que eu assisti ali. Por quê? Porque eu desconectei a pessoa dos medos dela. Eu desconectei a pessoa da sensação errada que ela tinha a respeito dela mesma, das rejeições. Eu desconecto as pessoas das sensações ruins que elas acabaram tendo a respeito de quem elas são. E aí você vai ter força, você vai ter, inclusive, muita prosperidade em todos os sentidos. Você vai muito mais além. E olha só, gente, ir além significa resultado de verdade. A gente precisa ter o resultado concreto. Eu trabalho com resultado concreto, não aquela coisa que é legal, que é bonita, mas que não muda realmente a vida de ninguém. Então, anotem aí, cristinalong.com.br. Lá no meu site tem as informações sobre essas oficinas, essa oficina comigo, que é uma terapia em grupo, são workshops em grupo que eu faço todas as quintas e todos os sábados. Tem também os meus livros, A Melhor Versão de Você, Anjos e Mentores, A Lei da Atração para Crianças e Divórcio Bem-Sucedido. Esses são os livros publicados aqui no Brasil, eu tenho outro lá nos Estados Unidos.
Tem muitas informações, muitos artigos, tem muita coisa legal lá para você. Em breve eu tô preparando, gente, uma viagem que é uma peregrinação. Nós faremos no interior de São Paulo, a 100 quilômetros daqui, e vai ser, assim, algo muito, muito especial. Então, deixa lá seu nome na lista que a gente vai te avisar. Então, 0 operadora 11 9 44 13 10 10 9 44 13 10 10. O meu site é cristinalong.com.br. E é isso, gente. Até o próximo programa, amanhã às 6 da manhã. Uma excelente noite para vocês.